E a definição já vai ser dada amanhã sobre quem vai comandar as duas casas pelos próximos 2 anos. O perfil dos eleitos pode facilitar ou dificultar a relação do governo federal com o legislativo. E sobre esse assunto, nós convidamos o cientista político Paulo Nicoli a participar aqui do Jornal da Manhã. Bem-vindo, Paulo. Bom dia. Bom dia, agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes. E quais são suas expectativas? Nós temos os grandes favoritos nessas eleições: Câmara dos Deputados Hugo Motta, Senado Federal Davi Alcolumbre. Temos algumas candidaturas que surgiram mais para marcar posição, para deixar no radar do Congresso, no radar da opinião pública, alguns partidos e alguns nomes também, mas que muito possivelmente não vão conseguir a quantidade necessária de votos para furar essa barreira do favoritismo. O que você espera nessa eleição de amanhã? Isso deve facilitar ou não a vida do governo federal, se esses favoritos forem alçados aos próximos presidentes? Bom, primeiro, a eleição da Câmara dos Deputados, né? A gente não pode esquecer que o candidato favorito é o Hugo Motta, que é uma figura indicada a dedo pelo Arthur Lira. É o grande favorito, inclusive com apoio do PT, do PL, do Lula, aliás, do Bolsonaro, o PT, do Lula. Então, a tendência é que ele vença e mantenha a política já deixada por Arthur Lira, né, que concentra poder nas mãos do Centrão, consegue negociar com todos os grupos, partidos de centro-esquerda, partidos de direita, extrema-direita, e, claro, o reforço dessas emendas parlamentares nas mãos dos deputados, né? Então, há essa tendência assim, inclusive com uma perspectiva de uma reforma ministerial que abarque a entrada, há rumores, né, do próprio Arthur Lira dentro de algum ministério, né? Reforçando ainda mais o papel do centro e a pressão que o centro oferece ao governo Lula. Caso contrário, não há formação de maioria dentro da Câmara e o governo Lula estaria condenado literalmente a não ter governabilidade. Quanto à eleição do Senado, o grande favorito é o Alcolumbre, né, que já foi presidente 2 vezes da casa, mas ele tem um perfil muito diferente do atual presidente, que é o Pacheco. Pacheco é uma figura mais constitucionalista, um jurista, inclusive chegou a ser cogitado como ministro do STF, né? Por conta disso, foi um presidente do Senado muito mais próximo de Lula, ou pelo menos de algumas pautas do governo federal, enquanto que Alcolumbre ele é um grande representante, né, desses partidos de centro, o que poderá oferecer ao governo Lula alguma dificuldade caso o próprio presidente não dance a música dos senadores, né? Lembrando que o Senado está muito mais fortalecido hoje por, enfim, senadores bolsonaristas, e há uma tendência de que o Senado crie algumas travas maiores do que a própria Câmara, né? Mas tudo depende das emendas parlamentares, né? Se o Lula fizer, ou mesmo o STF com Flávio Dino, realizarem algum tipo de complicação, né, na distribuição dessas verbas, teremos sim uma contra-reação das duas casas legislativas, com a ascensão também de pautas-bombas, como a gente viu já com o Arthur Lira, de alguma forma, né? A gente não pode esquecer da chamada PEC do estuprador, a paralisação, o engavetamento praticamente, enfim, da avaliação, né, das fake news, da regularização, enfim, então, ou regulação, perdão. Então, todos esses pontos tendem a dar uma continuidade na Câmara e um freio maior ao governo Lula dentro do Senado com a Alcolumbre. Ô Paulo, você acha que uma eventual reforma ministerial, atendendo ainda mais os partidos do Centrão, pode ajudar de maneira efetiva o governo? Ou essa lógica de mais ministério, mais apoio já ficou para trás? Bom, uma reforma ministerial seguida do apoio, né, do PT aos candidatos de centro na Câmara e no Senado, ela é provisória, né, tem vida curta, né? Tanto é que a reforma ministerial nem foi feita agora, ela será feita logo após a eleição nas duas casas, dará temporariamente e certamente mais espaço ao centro dentro do governo, mas a gente não pode esquecer de que daqui 2 anos nós temos eleições presidenciais
com Lula com uma queda na sua popularidade e aprovação, o que aumenta a barganha do centro dentro do governo. Nós vimos, inclusive, Kassab, assim que saiu a última pesquisa de aprovação ou não de Lula, dizendo que hoje, né, o próprio PSD do Kassab, que é o maior partido de centro, junto com o MDB, não apoiaria Lula como candidato à reeleição, né? Então, o Lula, por isso mesmo, fez, logo no início do ano, uma pequena reforma ministerial, modificando o ministro da Comunicação, tentando melhorar a sua imagem nas redes sociais, principalmente, já que a direita ela ganha de lavada em termos comunicacionais e geração de consenso da opinião pública nessas redes. Então, se o Lula não reverter os resultados de popularidade em um ano, certamente será um governo que terá muita dificuldade, mais dificuldade ainda, dentro do Congresso e, consequentemente, terá que abrir cada vez mais concessões ao grupo do Centrão. Caso contrário, a governabilidade será praticamente nula. Quero agradecer ao cientista político Paulo Nicoli pela entrevista. Muito obrigado. Obrigado a você, bom dia a todos, bom final de semana.